Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Estamos aqui, bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus, nesta segunda-feira. Hoje a gente vai falar ao vivo por Skype com o médico Eli Fiz, que é pneumologista do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, aqui pertinho da nossa TV Gazeta. É professor titular de pneumologia da Faculdade de Medicina do ABC. O nosso tema é a evolução de casos da Covid-19 no Brasil e no estado de São Paulo, Celso. Pois é, e na bancada do Plantão da Saúde, recebemos o também médico Pedro Matiasi, que é infectologista do HCOR. Com ele vamos abordar a situação do sistema de saúde de São Paulo. E ainda nesta edição, contra colapso no serviço de saúde, o governo de São Paulo anuncia ampliação de leitos de unidades de terapia intensiva para o combate ao novo coronavírus. Por medo da Covid-19, famílias escolhem se isolar em cidades do interior. E ainda, organizações não governamentais pedem ajuda para continuar a assistência a crianças em tratamento e pessoas com deficiência. Antes, dicas. Nós vamos direto para o nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus, Celso. Muito bem, Michele, o Ministério da Saúde confirmou 66.501 casos, com 4.543 mortes no Brasil. Em 24 horas foram 338 novos óbitos e 4.613 novas confirmações. No estado de São Paulo já são 1.825 óbitos e 21.696 registros da doença. Foram 125 mortes e 981 confirmações em 24 horas. Quase 1.000 confirmações em 24 horas. Exatamente. O governador João Dória e o prefeito Bruno Covas descartaram hoje qualquer possibilidade do comércio reabrir para o Dia das Mães. Entidades do comércio têm pressionado que os estabelecimentos não essenciais possam funcionar para ajudar a atenuar a crise econômica, reflexo da doença, né? Mas tanto Dória quanto Covas reforçaram que a quarentena vai continuar até pelo menos dia 10 de maio. E nem poderia ser diferente. O governador anunciou hoje a ampliação da capacidade de leitos no estado e voltou a criticar o presidente da República e comparou a gestão de Bolsonaro à de petistas. O governo de São Paulo anunciou a ampliação de leitos de unidades de terapia intensiva para o combate ao novo coronavírus. A partir de maio, o Hospital das Clínicas terá mais 100 leitos de UTI disponíveis, chegando a 300 no total. 40 estão previstos para começarem a operar na primeira quinzena de maio e outros 60 na segunda quinzena do mês. O investimento total foi de 24 milhões de reais e essa ampliação só foi possível graças a uma ação conjunta com os principais hospitais privados de São Paulo e também com instituições bancárias. O Hospital das Clínicas, dos seus 2.400 leitos, fez uma operação muito grande, de forma que deixou um edifício inteiro com 900 leitos reservados apenas para atender os pacientes com o corona. Desses 900, 100 já eram originalmente de terapia intensiva. Com a colaboração do governo, do secretário, conseguimos passar para os mais 100. Estamos nos preparando para a maior operação de guerra pela vida que o HC presenciou nos seus 76 anos de vida. Além da ampliação de leitos de UTI, foi inaugurada nesta segunda-feira uma nova ala no Hospital Municipal do Boimirim, com o apoio da iniciativa privada. O centro hospitalar passa a ter agora 514 leitos no total, se tornando a maior estrutura da América Latina voltada para o novo coronavírus. Já o hospital de campanha no complexo do Ibirapuera começará a funcionar em maio e contará com 240 leitos. Frente ao número de leitos que o senhor prefeito colocou, e mais aqueles que nós podemos chegar em perto de talvez 8.000 leitos, todos de UTI, nós não seremos suficientes
se não ficarmos em casa, se as pessoas não ficarem em casa. E aparentemente a ampliação de leitos de UTI no estado de São Paulo e todas as outras movimentações no combate ao coronavírus não vem contando com uma participação ativa do Ministério da Saúde. Desde que Nelson Teich assumiu a pasta há 10 dias, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo não teve uma reunião sequer com o novo ministro. E por isso, João Dória, junto com os governadores dos estados do Sul e também do Sudeste, protocolaram um pedido para que haja uma reunião entre eles e o ministro Nelson Teich. Nós não tivemos nenhum contato ainda com o novo ministro. Nos colocamos lá para a agenda, para poder ter algum contato. Então, eu espero que agora, nesta quinta-feira, a gente possa ter uma reunião tripartite, como tivemos todos os meses anteriormente. Na última quinta-feira, o COSUD, o Consórcio Sul-Sudeste de Governadores, que são os governadores dos estados do Sul e do Sudeste, são 7 governadores, protocolamos uma solicitação ao ministro Nelson Teich para que ele possa fazer uma videoconferência com os governadores e com os secretários de saúde. Neste domingo, o sistema de monitoramento inteligente do governo de São Paulo registrou uma taxa de adesão ao isolamento social de 58%. Durante a semana, porém, os registros têm ficado abaixo de 50%. Que é o mínimo aceitável pelo Centro de Contingência do Coronavírus para que possa haver a reabertura gradual do comércio a partir do dia 11 de maio. A pressão para que os estabelecimentos possam antecipar seu funcionamento e aproveitar para lucrar com o Dia das Mães existe, mas o governo e a prefeitura não estão dispostos a ceder. Não há exceção, não houve exceção para a Páscoa, não haverá exceção para o Dia das Mães, como não haverá exceção para feriados. Até o dia 10 de maio, nós temos uma quarentena obrigatória, exceto para o comércio essencial. A gente continua com a quarentena, faz inclusive aqui o reforço para que as pessoas que percebam comércio não essencial aberto, que por favor denunciem no 156. Nós estamos com 2.000 fiscais das subprefeituras voltados a isso. Muito mais importante do que o comércio Dia das Mães é a proteção da vida. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também anunciou a publicação de um decreto que permite o uso do Fundo de Recursos Municipais para o combate ao coronavírus. A prefeitura ainda distribuirá até 100.000 cestas básicas mensais para as famílias mais carentes da cidade e já vem bloqueando algumas vias para medição de temperatura, distribuição de máscaras e instruções para a prevenção da Covid-19. Por fim, o governador João Dória fez questão de criticar a troca no comando da Polícia Federal feita pelo presidente Jair Bolsonaro, que acabou substituindo Maurício Valeixo pelo amigo da família Bolsonaro, Alexandre Ramagem. A Polícia Federal deve ser respeitada e a Polícia Federal é nacional. A Polícia Federal do Brasil não é pessoal nem familiar. O presidente da República do Brasil deve interagir com o povo e não com o chefe da Polícia Federal. Ele deve interagir com a proteção à vida de milhões de brasileiros e não com aquele que vai comandar a Polícia Federal. Interferir é crime. E apesar do aumento da oferta de leitos, cresce de maneira preocupante a taxa de ocupação das UTIs para o atendimento ao novo coronavírus. Em São Paulo, o aumento foi de 59%, enquanto no estado o crescimento chegou a 78,4%. O repórter Osmar Garrafa está ao vivo no hospital de campanha montado no Pacaembu e tem mais informações. Boa noite, Garrafa. É isso, Michele. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Nós falamos aqui ao vivo do estádio do Pacaembu, hospital de campanha com 200 leitos. Temos outro hospital no AMB com mais 864 leitos à disposição e aumentando expressivamente o número de internados nos 2 hospitais de campanha disponíveis neste momento na cidade de São Paulo. Já são um total de 485 leitos, quase 50% da ocupação. No estádio do Pacaembu, que completa hoje 80 anos de existência, não estamos aqui para falar desse dia importante para o esporte brasileiro, e sim para o hospital de campanha. O Pacaembu, que tem 200 leitos aqui para pacientes da Covid-19, tem 132
ocupados. São 123 na ala de enfermaria, são 9 leitos ocupados com pacientes na estabilização. Tivemos 8 altas de acordo com o último boletim informativo e 3 transferências. Aproximadamente 4, 5 quilômetros daqui temos outro hospital, o do AMB, que quando estiver com sua capacidade total terá 1.800 leitos. Neste momento, apenas 864 à disposição e 353 desses leitos estão ocupados. 335 em alas de enfermaria, 18 na área de estabilização, 35 altas tivemos de acordo com o último boletim e 9 transferências. O Hospital do Ibirapuera, como informou há pouco o repórter Marcelo Bacégio, agora no próximo dia 1º de maio também deve ser entregue à população com 240 leitos à disposição. O aumento expressivo neste final de semana foi devido à mudança de protocolo. A partir de agora, uma determinação da Secretaria Municipal de Saúde é que os pacientes com sintomas leves de Covid, eles também acabam ficando internados para que não tenha o agravamento do quadro e aí ocupem leitos de UTI. Essa é a preocupação. Outra preocupação continua sendo do governo e também da prefeitura no aspecto das pessoas não estarem respeitando o isolamento. Aqui é uma área de risco biológico em frente ao estádio do Pacaembu. Desde a hora que nós chegamos, muita gente passeando, se exercitando por aqui, alguns em grupos, pais com filhos. Nesse momento, inclusive, é impossível visualizar aí pelas nossas imagens, mas ao fundo, né, porque está escuro, ao fundo tem pais andando com seus filhos, alguns de bicicleta, e por uma ironia, exatamente nesse ponto, eu vou me afastar aqui só para mostrar alguém que está incomodado com isso, enquanto vocês ficam a imagem do estádio do Pacaembu, ó. Cada rua vazia, deixaram uma mensagem aqui, ó, cada rua vazia é uma multidão contra o coronavírus. Fique em casa. Essa é uma mensagem de quem não está nada satisfeito com esta grande movimentação que continua aqui na Praça Charles Miller, bem em frente ao estádio do Pacaembu, que hoje completa 80 anos e a comemoração com certeza não é da maneira que todos nós gostaríamos. Michele e Celso. Obrigada, Garrafa. Um local que a gente já comentou aqui contra a médica, há um risco biológico ali, não é, Celso? Independentemente disso, as pessoas precisam ter mais consciência e ficar em casa. Aliás, o governo do estado tem reiterado a preocupação com a baixa adesão ao isolamento social, bem menor que o considerado ideal, que é de 70%. Mas o descumprimento não é uma generalização e há famílias que levaram o isolamento tão a sério que resolveram deixar a capital em busca de contato zero com a aglomeração e com a doença. Vamos ver na reportagem de José Paes. A distância da pacata Cesário Lange para a metrópole São Paulo foi determinante para a dona Sandra e para a Juliana nesses dias de quarentena. Desde o dia 28 de março que as duas estão isoladas no município, que fica a quase 150 quilômetros da capital. É uma cidade ainda que está bem tranquila no que se refere à pandemia. Mas mesmo assim ele toma bastante cuidados, porque tem a minha mãe que é idosa, então a gente precisa de fato, se preservar e preservar especialmente ela. A cidade se tornou um refúgio para muita gente, já que o local não registra nenhum caso confirmado do novo coronavírus. Informação essencial para a mudança provisória de endereço da família Ferreira. Eu me sinto bem mais segura e eu vou até ter que voltar na próxima semana, porque meu marido vai voltar a trabalhar. E eu já fico um pouco mais nervosa, assim, de poder, até mesmo de ter que sair, como é que vai ser sair, estar correndo mais riscos. Essa fuga da cidade de São Paulo em tempos de pandemia precisa ser feita com muita cautela. Isso porque mais de 240 municípios paulistas têm confirmado pelo menos um caso do novo coronavírus. E no mínimo 100 cidades do estado têm pelo menos uma morte por causa da Covid-19. De acordo com um boletim da Secretaria de Saúde de São Paulo, o avanço da doença nas pequenas cidades do estado mais do que dobrou num intervalo de uma semana. A Covid-19 está presente em 41% do território paulista e o número de infectados tem crescido diariamente em todas as regiões do estado. Mais de 6 mil casos em São Paulo ocorreram fora da capital. Apesar desses dados, a Ana Paula decidiu passar a quarentena com o filho de 5 anos no município de Iepê, a 500 quilômetros da cidade de São Paulo. Eu lembro que o último dia que eu trabalhei em São Paulo, no dia 12, eu andei de metrô, andei de trem, fui até Santo André e já fiquei tensa, né? Então, era uma preocupação de não tocar em lugar nenhum, de usar álcool gel direto. Então, eu me senti mais tranquila na quarentena do que antes dela.
Essa sensação de tranquilidade, reforçada pelo isolamento no interior, também chamou a atenção do Denis. Ele é de Santo André e optou por passar a quarentena no sítio da família em Mairinque, a 65 quilômetros de São Paulo. Estamos realmente isolados. Aqui não temos contato com outras pessoas, querendo ou não. É claro que a gente sente saudade da família, dos amigos. Aqui a gente consegue ter o contato com a natureza e tá em paz, tá tranquilo, tá com a família também. A paz no interior, longe da correria de São Paulo, sempre atraiu muita gente durante os feriados prolongados. Atração que, nesse momento de receio, não tem deixado ninguém pensar em uma volta para a capital. Não sei, quando me chamarem para voltar a trabalhar, eu volto. E uma descoberta publicada hoje pela revista Nature mostra que o risco de contaminação do novo coronavírus é maior do que se pensava. Ai, meu Deus. De acordo com o estudo, o vírus pode permanecer no ar por tempo indeterminado em ambientes abertos e no interior de prédios. Partículas em suspensão em aerosol foram detectadas no monitoramento ambiental de 2 hospitais de tratamento de Covid-19 e de áreas públicas vizinhas a eles em Wuhan, na China. Cientistas chineses que realizaram a pesquisa não puderam, no entanto, determinar o potencial de infecção dos vírus em suspensão no ar. Mas os cientistas destacam que a descoberta é importante o suficiente para alertar sobre a necessidade de evitar multidões, manter a boa ventilação e realizar desinfecção cuidadosa de todos os ambientes. Celso, isso é importante para a gente saber também, porque aqui isso está acontecendo muito em elevador. Então, para as pessoas ficarem muito atentas quando entrarem nos elevadores, então, porque continua o vírus ali no ar. Daqui a pouco a gente vai conversar com o nosso médico infectologista. E não se esquecer que o isolamento hoje é o melhor remédio. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo para o Skype, com o médico Elifis, que é pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e professor titular de pneumologia da Faculdade de Medicina do ABC. O tema é a evolução de casos da Covid-19 no Brasil. Primeiramente, boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. Os números de hoje, mais de 66 mil casos, mais de 4.500 mortes, 386, só em 24 horas, sem contar as subnotificações que são admitidas pelos órgãos oficiais. Como é que o senhor avalia o momento da pandemia no Brasil, doutor? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, colega Pedro e toda a audiência da Gazeta. Eu vejo que esses números continuam subindo, apesar do isolamento social preconizado, mas não tão intensamente seguido. Na realidade, esse número de infectados provavelmente é muito maior, porque a grande maioria dos casos não é detectada. Então, só por um exemplo, eu tenho mais casos do meu atendimento privado, onde não foi feita internação e permanece em casa e muitas vezes não consegue se fazer o exame para detectar a presença do Covid, o PCR, e esses pacientes não são contabilizados. Então, o número de infectados, sem dúvida nenhuma, é um número muito maior do que esse. O que preocupa é que uma pequena porcentagem, mas que em números absolutos se torna grande, que vai precisar de uma unidade de terapia intensiva. Então, em média, 5% dos casos vão necessitar de uma terapia intensiva e uma boa parte desses pacientes talvez precise de um respirador. Isso que é um número preocupante. Então, se um dado oficial nós temos de em torno de 60 mil casos confirmados, provavelmente o número real é 5 vezes isso, 6 vezes isso, ninguém consegue determinar exatamente. Tem estudos que falam que até 10 vezes, porque esse problema do diagnóstico não é só no Brasil, é um problema mundial. Então, se 5% desses pacientes precisarem de uma unidade de terapia intensiva, esse é o grande problema dessa doença. Existe o colapso do sistema de saúde. Doutor, a gente tem visto, que pacientes em estado grave com o novo coronavírus, eles têm sido colocados de bruços nas camas dos hospitais. Por que isso acontece?
Os pacientes, quando estão nesse estado grave, que eles têm uma pneumonia muito extensa, eles têm um quadro de insuficiência respiratória aguda e estão dependentes de um ventilador, então eles estão dependentes de um respirador artificial, essa situação que se chama de pronação, então colocar de bruços, de barriga para baixo, é uma tentativa do que nós chamamos de resgatar áreas de ventilação. Em outras palavras, o que significa aumentar a área onde o ar pode entrar. 70% dos pacientes, em média, respondem a essa manobra, fazendo com que melhore um pouquinho mais a ventilação. Então, imagine um quadro dramático, onde você está colocando um paciente num respirador, aumentando essa concentração de oxigênio que é ofertada a 50%, 70%, 80%, às vezes até 100%. Tomem por base que o ar ambiente tem 21%. Então, isso é uma tentativa, assim, não digo de desespero, mas é um dos últimos recursos que se tem, já sendo usado todos os recursos, colocar o paciente em pronação, numa tentativa de aumentar a área ventilada. E, doutor, o senhor falou do colapso nos hospitais. Imagina o sofrimento desse paciente precisando de um respirador para auxiliar nessa respiração que ele já não consegue fazer. É um sofrimento, imagino, fora do comum, né, doutor? Não tem a menor dúvida. É um sofrimento especialmente para o paciente. Imagine a situação. O paciente está internado com um diagnóstico de Covid. Teve coronavírus e está com a doença, Covid. Já começa aquela situação do mal-estar, a febre e a falta de ar que vai crescendo. O paciente fica assustado. Não são permitidas visitas. As visitas médicas, as visitas dos profissionais da saúde são com paramentação completa. Então, muitas vezes o paciente não sabe exatamente por quem é atendido. Alguns hospitais usaram até, alguns médicos, colocar a foto na frente do jaleco. E para tentar uma aproximação individual. E essa situação aumentando, o paciente começa a ficar com muita falta de ar e sabe que vai ser sedado. Então, para você colocar um paciente num ventilador, num respirador artificial, ele vai ter que ser sedado, então vai tirar a consciência desse paciente para poder ser intubado, isto é, colocar um tubo na traqueia dele e ligar, por exemplo, essa cânula, essa traqueia, nesse ventilador, nesse tubo. Então, o paciente está sedado. E o paciente entra, obviamente, toda essa preocupação de ser sedado e de ter um respirador. É uma situação angustiante para o paciente, para a família e para todos os profissionais de saúde envolvidos no caso. Doutor, existem, eu não sei se é verdade, né? Há um tempo atrás eu recebi no WhatsApp eu não sei se era um fisioterapeuta, mostrando exercícios que você podia fazer com a respiração para saber se você estava ou não com coronavírus. Então, era algo mais ou menos assim. Você respirava e depois você soltava para saber se estava o seu pulmão bom ou não. Então, primeiro eu queria saber se existe algum tipo de exercício que você possa fazer respiratório para saber se o seu pulmão está ok e se existe algum tipo de exercício que possa ser feito para as pessoas para fortalecer os pulmões. Bom, respondendo à sua primeira pergunta, não. Isso não tem absolutamente nenhum fundamento científico, nem prático, na realidade. Todo mundo recebeu esse WhatsApp, eu também recebi. Respire fundo 10 vezes, se você não conseguir, não tossiu, é porque não tem nada. Isso não existe. Isso é uma brincadeira de criança com coisa séria. Isso é uma brincadeira com coisa muito séria, porque muita gente mesmo, veio me perguntar se isso é real. Então, hoje, tantas informações são passadas pelas redes sociais, tem que se fazer realmente um grande estudo a respeito para saber o que é verdade ou não. Então, como as pessoas muitas vezes não têm acesso a essas ferramentas mais técnicas de pesquisa, então vai se acreditando. Então, isso realmente não é verdade. Quanto a um exercício para fortalecimento do pulmão propriamente dito, isso não existe. O que existe, por exemplo, a fisioterapia respiratória. São exercícios que nós fazemos especialmente para pacientes que têm doenças crônicas do pulmão. Então, são o fortalecimento muscular.
Então, nós treinamos a caixa torácica, os músculos da caixa torácica, diafragma, intercostais, os músculos abdominais, especialmente para esses pacientes crônicos, pacientes que têm uma obstrução dos brônquios. Então, bronquite crônica, enfisema pulmonar. Esses pacientes precisam desses exercícios para poder respirar, para poder colocar o ar para dentro do pulmão em função da deficiência causada pelas doenças deles. Agora, uma pessoa saudável que vai contrair uma doença infecciosa aguda, não há exercício, não existe algum exercício que possa realmente fortalecer o pulmão. O que eu posso recomendar? Não exercícios, mas o exercício sempre é muito bem-vindo. Aliás, todos os exercícios são bem-vindos. Esqueçam o fortalecimento do pulmão. Faça o exercício que a sua saúde vai sempre ficar melhor. Mas o que deve ser feito? Vacinação, vacina antipneumocócica, vacina antigripal, que são vacinas que ajudam a prevenir alguns dos outros agentes infecciosos. Fumantes, parem de fumar. Urgentemente, aproveitem essa oportunidade infeliz que está existindo hoje para parar de fumar. Pessoas que têm alguma doença crônica, façam o seu tratamento. Isso é a melhor maneira, vamos dizer, de, entre aspas, fortalecer alguma coisa, fortalecer o pulmão. Fique saudável, não fume, faça exercícios regulares, alimentação saudável, como já foi falado antes, ambientes ventilados, evitem as infecções. E a grande higiene das mãos e todo esse isolamento social, todo esse esforço que está sendo feito, isso ajuda a fortalecer a nossa saúde. Doutor, para encerrar de minha parte, uma última pergunta. Pelo que o senhor tem acompanhado, o senhor entende que a gente chegou no pico da doença em São Paulo ou ainda não? E como é que o senhor analisa essa pressão para que haja uma flexibilização do isolamento ao final, em meados de maio, quando termina a quarentena imposta pelo governo do estado de São Paulo? Eu acredito que, em relação à quarentena e liberação do comércio, isso deve ser pautado em cima dos números que a Secretaria da Saúde vai ter. Então, nós que atuamos em hospitais privados, eu atuo basicamente em hospital privado e também hospital público relacionado à Faculdade de Medicina do ABC. Nos hospitais privados, o que a gente percebe é uma estabilização dos casos. Então, é um número estável. Já tivemos quantidades de pacientes em números superiores ao que tem hoje, ao que existem hoje. Hoje existe uma estabilidade. Isso não quer dizer que são poucos. Isso quer dizer que hoje se consegue dar alta para alguns pacientes e em seguida são internados outros pacientes, mais ou menos o mesmo número entre o que sai e o que entra. E nos hospitais públicos nós vemos ainda um número crescente. Então, eu não sou um especialista em epidemiologia, mas eu posso inferir com isso que o vírus ainda não atingiu o número máximo de pessoas. E isso envolve todas as classes. Só hoje eu dei 4 novos diagnósticos de Covid. Então, isso não na rede pública, na rede privada, no meu atendimento privado. Então, ainda necessitamos do esforço, do sacrifício geral em relação ao isolamento social, à manutenção da higiene, afastar das pessoas que tenham sintomas. Então, infelizmente, o isolamento social ainda é a melhor prevenção. Perfeito, doutor. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista aqui para a gente no Plantão da Saúde. Obrigada, viu? Muito esclarecedora. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite, um abraço. Boa noite. A Caixa Econômica Federal começou a liberar hoje os saques em dinheiro dos recursos do auxílio emergencial no valor de R$ 600 depositados nas poupanças digitais do banco. Os depósitos foram feitos aos beneficiários que não recebem Bolsa Família e que não possuem conta em outro banco. A liberação dos saques em dinheiro segue um calendário que depende da data de nascimento do beneficiário, que vai desta segunda até 5 de maio. Para quem ainda não teve o saque liberado em dinheiro, mas já teve a quantia depositada na poupança digital, os recursos podem ser usados de forma digital, para o pagamento de faturas ou para transferências para contas de outros bancos.
A limitação só vale para quem está recebendo o auxílio pela poupança digital criada pela Caixa. Quem indicou conta bancária ou vai receber os R$600 em substituição ao Bolsa Família não tem restrição para saque. O calendário para saques é uma medida para prevenir aglomeração. Os trabalhadores poderão sacar o auxílio nos caixas eletrônicos e casas lotéricas de todo o país, sem a necessidade de usar um cartão. Para isso, é preciso solicitar a retirada por meio do aplicativo da Caixa. Lembrando que para ter direito ao auxílio, os beneficiados terão que ser maiores de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou de seguro-desemprego e ainda ter renda familiar mensal individual de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários. Pelo CPF, o próprio aplicativo irá identificar quem pode receber o auxílio. Bom, em meio à pandemia do novo coronavírus, não são só as famílias brasileiras que vivem o desalento da incerteza de não ter como pagar as contas. As organizações não governamentais, o chamado terceiro setor, têm sido duramente impactadas pela crise econômica, reflexo da doença. Totalmente dependente de doações e da renda de bazares beneficentes, todos fechados, instituições que juntas atendem crianças em tratamento contra o câncer, pessoas com diferentes tipos de deficiência ou em situação de vulnerabilidade pedem socorro para não fechar as portas. Confira agora a reportagem de Jonas Campos. Em tempos de pandemia, o mesmo sentimento é compartilhado pelas organizações não governamentais. A gente tem medo de não conseguir continuar, né? De ter que abrir mão de cuidar dessas pessoas. Isso que a gente não quer e que a gente entende que a gente não pode. Bom, sinceramente, o que me preocupa muito é daqui para frente como é que nós poderíamos sobreviver. A Casa Hope oferece estrutura a 192 pacientes, maioria crianças, com câncer, transplantados de rim, fígado e medula óssea. A Associação Pró-Excepcionais Kodomo no Sono cuida de 68 pessoas que têm algum tipo de dificuldade intelectual. Ambas as instituições, além dos cuidados redobrados com aqueles que fazem parte do chamado grupo de risco, mais vulnerável em caso de contaminação pela Covid-19, vivem o drama da incerteza financeira durante a crise. A gente está com um déficit mensal de aproximadamente R$100 mil. Né? O custo da casa mensal é em torno de 600 mil mês. Esse bazar, que é o nosso bazar permanente, que também teve que ser fechado, é 1/5 desses 600 mil reais. Né? Então, é muito significativo. Nós temos 10 eventos durante o ano, que é a fonte de recursos. Nós arrecadamos através de eventos, é a principal fonte. Eu acho que os eventos também, o pessoal que ajudava, né, os colaboradores, os doadores, eles também vão estar com dificuldade. E com isso nós não vamos conseguir também contar daqui para frente. A situação também é complexa nas casas André Luiz, com atendimento a 552 pessoas com deficiência intelectual de todos os graus, que podem ser associadas a deficiências físicas. São mais de 1.000 funcionários ligados à área clínica do local e um orçamento mensal que supera os R$9 milhões, abatidos em boa parte pelas doações direcionadas às lojas do projeto, fechadas neste momento. 552 pessoas que dependem de nós, são pessoas que necessitam de medicação 24 horas por dia, são pessoas que não podem viver sozinhas, eu dependo desse corpo clínico e, obviamente, esse corpo clínico também está sendo afetado. Esse é um espaço que, em um dia de sol como hoje, costumava ser movimentado, um ponto de interação entre os pacientes das casas André Luiz. Com a pandemia, tudo mudou, mas o isolamento social parece ser o menor dos problemas para a instituição que agora precisa lidar com o baque financeiro e com a Covid-19, que já chegou por aqui. Aqui confirmados 20 casos de pacientes e 12 de funcionários que estão afastados. Tá? E estamos ainda fazendo exames, até porque o exame
para funcionários, a Secretaria da Saúde está conseguindo, mas para os nossos pacientes a gente está tendo que pagar. Nós já gastamos R$15 mil com exames. A preocupação, que já era diária, parece se multiplicar na mesma velocidade do novo coronavírus. A pesquisa Impacto do Coronavírus no Terceiro Setor, realizada pela Agência do Bem entre os dias 13 e 7 de abril, aponta que 67% das entidades tiveram queda de arrecadação de suas receitas acima de 50% após o início da pandemia, e 83% delas prevêem riscos concretos ou de fechar as portas ou de reduzir as atividades. O que mais preocupa, em primeiro lugar, é a saúde dos pacientes, porque eles são nossos filhos. A maioria já não tem mais família, tá? Então eles dependem única e exclusivamente das casas André Luiz. E em segundo lugar, pensar em como vai ser o futuro das casas, porque sem arrecadação vai ficar muito difícil. A luta continua com trabalho, esperança e solidariedade em prol de dias melhores para o terceiro setor, sem esquecer que a sobrevivência das organizações está diretamente ligada à sobrevivência de quem recebe assistência. Diante da crise, é sempre muito bom lembrar, as organizações dependem muito de doações para manter as atividades e os cuidados com as pessoas assistidas. As 3 instituições citadas na matéria ainda têm o desafio de custear uma estrutura médica para cuidar dos pacientes. Então, se você quiser ajudar a Casa Hope, basta entrar no site www.casahope.org.br/doações. Para doar às Casas André Luiz, entre no site casasandreluiz.org.br. E para doar à Associação Pró-Excepcionais Codomo no Sono, acesse codomonossono.org.br. E o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse hoje que o presidente Jair Bolsonaro exonerou a ciência ao demiti-lo. A declaração foi dada durante uma live do Movimento Brasil Livre. Ao meu ver, num determinado momento, ele entendeu que as implicações econômicas seriam mais deletérias, mais duras para as pessoas do que as implicações de saúde. E aí ele começou a tomar uma série de atitudes públicas que se chocavam com a maneira como o Ministério da Saúde estava se conduzindo. Nós fizemos o nosso ministério em cima de 3 pilares no coronavírus. Uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. Quando o comportamento do presidente, ele bateu de frente com a ciência, com o SUS e com a vida. Aí ficou impossível, porque eu não podia sair das minhas prerrogativas e ele não podia sair das dele. Então, ele resolveu substituir o ministro, não o Luiz Henrique Mandetta, mas eu acho que ele exonerou ali, foi a ciência que a gente estava tentando seguir. Após deixar o governo e acusar o presidente de interferir politicamente na Polícia Federal, vários processos de impeachment contra Jair Bolsonaro chegaram à Câmara dos Deputados em Brasília. O repórter Luciano Penteado tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele e Celso. Pois é, aí, diante da pandemia, a gente já tem que lidar com esses respingos políticos, né? Hoje foi o MBL, né? O Movimento Brasil Livre, que entrou com um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Kim Kataguiri, do DEM, aqui da capital, foi quem deu essa coletiva e ele disse, né, o Kim Kataguiri, que o Jair Bolsonaro fez um estelionato eleitoral na promessa aí de acabar com a corrupção no Brasil. Esse pedido já foi encaminhado para Brasília, para o STF. No outro trecho desse pedido, o MBL escreve assim, que o Bolsonaro tem um compromisso em blindar a própria família e os próprios aliados. A gente lembra que o MBL foi o mesmo grupo que lá em 2013, né, agitou aqueles protestos de rua
pedindo pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT e agora acaba aí se voltando contra o Bolsonaro, MBL que apoiou o presidente nas eleições do ano passado. No outro trecho deste pedido, o Kim Kataguiri diz assim, abre aspas, que a própria direita se volta contra o presidente justamente por ele não cumprir suas promessas de campanha, fecha aspas. O fato é que já há, lá em Brasília, na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quase 30 pedidos de impedimento, de afastamento do presidente Bolsonaro. Hoje, durante uma coletiva, Maia foi cobrado sobre esses pedidos, porque ele até agora não se manifestou, já que até agora nenhum desses pedidos prosseguiu, teve êxito ali na Câmara, e ele disse que o foco no momento é, de fato, o combate à Covid-19, usou duas palavras para se referir a este momento, ele falou em paz e equilíbrio no combate ao novo coronavírus e disse que, por isso, não é o momento para se pensar em impeachment nesse momento. Na semana passada, o ministro Celso de Mello, decano do STF, cobrou de Maia para que ele se manifeste em relação a esses pedidos acumulados na mesa dele, mas até agora não houve uma manifestação. A gente continua acompanhando para saber se vai haver algum desdobramento político em meio aí ao combate à Covid-19. Voltamos aí com vocês no estúdio. Muito obrigada, Luciano. E nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde, para a nossa segunda entrevista do dia, o médico Dr. Pedro Mattiasi, que é infectologista do HCOR. O tema é a situação do Sistema de Saúde de São Paulo e a abordagem médica sobre o novo coronavírus. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Qual é a real situação do sistema de saúde, doutor, aqui em São Paulo? O senhor acha que o colapso é de fato iminente? Olha, Michel, eu acho que primeiro, boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo. Que eu imagino isso? O governo de São Paulo teve uma estratégia correta desde o início e ele criou um censo hospitalar que todos nós, hospitais públicos e privados, enviamos informação diariamente. Ah, tá. Então, o que acontece? O governo de São Paulo, o município de São Paulo especialmente, está muito bem informado da situação que os hospitais se encontram nesse momento. Uhum. E claramente a gente está vivendo uma situação diferente entre o setor público e o setor privado. Como o Elifi falou ali, muito bem colocado, a gente também lá no HCOR se encontra na mesma situação. A gente teve um pico, começando no início do mês de março, e estabilizamos num valor alto ainda, uma média de 80 pacientes internados por dia. Já estamos dando essa semana, se Deus quiser, a nossa 100ª alta. Nossa. Então a gente chegou a um patamar de estabilidade, mas o que tudo está indicando é que os hospitais públicos estão começando uma curva de ascensão, que a gente espera que ela não seja muito grande. Mas muito provavelmente a gente vai ter uma ascensão significativa desse caso, sem nenhuma dúvida. Doutora, aliás, eu aproveitar, se eu estou acompanhando também a entrevista do doutor Elifi, a questão do pico da doença. O senhor entende também pela sua experiência acompanhando no sistema privado ainda a situação está sob controle, no sistema público é de muita preocupação e já se fala em flexibilização e ao mesmo tempo existe a incerteza de se nós chegamos realmente ao pico da doença, que é quando a gente começa a cair. O senhor entende que estamos próximos desse pico? Já chegamos? Celso, o que a gente... Acho que todos nós da área, acho que a gente está enfrentando pelo menos a maioria de nós, a nossa epidemia, a nossa pandemia. É uma por século. Chegou a nossa. Então, muitos de nós falamos coisas que a gente não vivenciou. Então, muitos deram entrevistas, especialistas, a gente subestimou a capacidade dessa... Médicos renomados, inclusive. Todos nós. Eu fiz uma sequência de palestras no HCOR aí há 30 dias atrás. Quando eu olho essas palestras, eu falei, nossa, todos nós... Então, as previsões naquele momento, a gente subestimou. Então, eu dou um exemplo para vocês que para mim foi meu primeiro contato com a doença. Um casal veio de fora e eles tiveram um evento social, um casamento, e se reuniram 12 pessoas numa mesa. Poxa. 6 casais se reuniram, jantaram, alguns voltaram no mesmo Uber no final da festa. Dessas 12 pessoas, 8 se contaminaram
e duas ficaram internadas, uma numa situação razoavelmente grave e a outra numa situação moderada. Então, isso foi onde eu entrei em contato com a capacidade de transmissão que essa doença tem. E a gente hoje, dentro do ambiente hospitalar, está começando a entender a dinâmica. Então, pelas contas que a gente fez, pela nossa curva e pelo que os números de epidemiologistas do ramo falam, eu acho que essas próximas 2 semanas serão semanas absolutamente determinantes para a gente, que vai dar mais ou menos 30 dias, e foi mais ou menos quando a gente viu a curva nos hospitais privados estabelecer. Então, eu calculo que essas próximas 2 semanas serão por isso o governo está muito inteligente nesse prazo. E não liberar, né? Exatamente, muito inteligente nesse prazo. Ô, doutor, o senhor falou, né, desse casal aí que foi nessa mesa, que tinham 12 e 8 saíram contaminados de lá. Supondo que fosse hoje em dia e esses 2 estivessem contaminados e todos os 12 estivessem de máscara, todo mundo de máscara, e essa questão do vírus no ar, que o vírus também fica no ar. Então, primeiro, eu queria saber do senhor a questão da importância da máscara para todo mundo, a importância da máscara para quem está tendo que sair, trabalhar, ficar no ambiente de trabalho. Hoje a gente falou, aqui no programa nós demos a questão do vírus ficar no ar e o que isso muda para nós que estamos aqui e estamos respirando e tudo mais. Porque a gente antes falava que o vírus era pesado e caía, agora a gente está sabendo que o vírus está voando aqui. Então, como que a gente fica nessa situação? Então, eu acho que, assim, primeiro, esse artigo de hoje que você citou, tem um outro artigo anterior também. Todos nós tínhamos absoluta convicção, inclusive o Ministério, quando fez os primeiros guias terapêuticos, enfim, as notas técnicas, a gente imaginava claramente que era uma transmissão que a gente chama por gotícula, que é isso, que até vai 1 metro, podemos chegar um pouquinho mais. E as evidências, com o tempo, mostraram que a gente deveria apertar um pouco mais o cerco, porque ele provavelmente permanecia no ar e os primeiros estudos mostraram no mínimo 3 horas. Isso muda radicalmente a estratégia nossa de controle, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar. A gente usa uma determinada máscara e com essa situação a gente tem que usar uma outra máscara, que é uma máscara com maior potencial de filtragem. Então, o que eu acho? A máscara, ela é extremamente útil. Sim, mas a literatura não diz assim, ela é suficiente? Não, ela não é suficiente. Por quê? O que a gente percebeu no dia a dia é que claramente a gente contamina muito o ambiente onde a gente está. Então, o contato com alguma coisa contaminada é fundamental. Então, as questões, a máscara, ela não pode dar a falsa sensação de proteção. Por isso que a higienização máscara não é vacina. Definitivamente. E a proteção dela é pequena, perto do benefício da higienização das mãos e da limpeza do ambiente. Frequentemente, é muito maior o benefício disso do que a própria máscara. Mas a máscara é um fator de proteção a mais e na atual conjuntura dessa pandemia nós não podemos abrir mão de qualquer que seja a estratégia para minimizar o risco que a gente tem. Então, não dá para abrir mão disso. Doutor, achei muito interessante, queria até parabenizá-lo por esse meia-culpa de subestimar o vírus no começo de pandemia, e são vários os casos mesmo de que as pessoas não tinham ainda a informação correta de como esse vírus era tão agressivo. Em termos de novidade, de aprendizado com esse vírus, o que o senhor destaca, o que já foi possível aprender de mais importante em relação à ação desse vírus que tem mostrado uma letalidade muito grande? Celso, eu acho que esse vírus mudou a nossa forma de trabalhar. Eu acho que nós teremos daqui para frente um novo normal. Ele não é mais o que a gente viveu. Então, acho que o maior aprendizado foi isso aí. Se a gente não conhece a situação, vamos buscar as evidências na literatura e vamos ver a experiência anterior para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, o que acontecia com a gente? Vocês devem ter visto isso várias vezes. As pessoas olhavam aqueles profissionais de saúde na China cuidando dos pacientes que pareciam verdadeiros astronautas. Né? Assustador. E nós mesmos. Nossa, mas eles usam isso? E aí fomos ver no dia a dia realmente a capacidade de transmissão desse vírus é completamente diferente de tudo aquilo que a gente presenciou. Então, isso nos ensinou. Eu acho que a gente sai disso, se Deus quiser, muito mais
o sistema de saúde muito mais sólido, muito mais profissional, os profissionais de saúde muito mais bem treinados. Então, a gente está vivendo isso dentro do hospital. Até porque o hospital não pode parar, né? Não pode, tem outras coisas, né? Trabalha com doente crônico, com doente idoso, e há um equívoco essa história da cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva foi misturado com cirurgia agendada. Então, se alguém indica uma cirurgia cardíaca, por exemplo, uma cirurgia neurológica, um paciente oncológico, ele tem indicação naquela cirurgia. O que a gente vai discutir ali é o tempo que eu consigo protelar aqui sem que ele não tenha nenhum prejuízo da saúde dele. Então, vocês colocaram muito bem aqui no programa, é muita desinformação, né? Então, isso a gente está aprendendo. Eu acho que a gente sai disso muito mais humilde, todos nós, porque realmente muita lacuna, muito buraco aí na informação e que a gente está sendo obrigado a aprender no dia a dia. Não subestime a experiência dessas pessoas que vivenciaram isso, não subestime. Doutor, você sabe que em janeiro, quando a gente começou a ver tudo isso, o Celso é prova viva. Eu vi aquele povo vestido como astronautas, os médicos, os enfermeiros. Eu falava, gente, isso é muito grave o que está acontecendo lá. E vai chegar aqui. E todo mundo dava risada e tal. Eu falava, gente, olha como eles estão vestidos, não é uma gripe. Eu já imaginava uma coisa assim, tipo ebola, as pessoas, sabe, umas coisas muito fisicamente horríveis, né? Mas você vê como é uma questão da gente ficar atento mesmo aos sinais, né? Bom, vamos para o nosso giro de notícias? Roda já volta a conversar com o doutor. Já voltamos com o doutor. Os dirigentes esportivos seguem buscando soluções para enfrentar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A Federação Internacional de Futebol apresentou a proposta para que as equipes possam aumentar o limite de 3 para 5 substituições durante uma partida. A iniciativa, que valeria para a atual e também para a próxima temporada, visa ajudar os clubes a enfrentarem o calendário apertado devido à paralisação das competições. Para entrar em vigor, a proposta ainda deve ser aprovada pelo Conselho Internacional de Futebol. Uma vez concretizada a aprovação, caberia às federações e ligas locais optarem por adotar ou não o aumento do número de mudanças de jogadores por jogo. O Arsenal é a primeira equipe do futebol inglês a retomar os treinamentos, mesmo sem que a quarentena decretada pelo governo britânico tenha chegado ao fim. As atividades no centro de treinamentos de London Colney foram realizadas com uma série de restrições, inclusive de acesso à imprensa, que só pode acompanhar a chegada dos jogadores. Os atletas treinaram por 1 hora de forma isolada, nem as bolas de futebol foram compartilhadas. Além do Arsenal, Brighton e West Ham também reabriram os centros de treinamento, mas para uso opcional e sempre com apenas um jogador por vez utilizando as instalações. A Premier League estuda retomar o campeonato inglês em junho. Mas se o vírus ficar no ar, não sei no que isso vai ajudar. Olha, a Fórmula 1 teve o cancelamento de mais uma prova. O Grande Prêmio da França, que seria realizado no dia 28 de junho no tradicional circuito de Paul Ricard, foi oficialmente cancelado devido às restrições impostas pelo governo francês diante dessa pandemia do novo coronavírus. Com isso, a temporada da categoria deve ser iniciada entre os dias 3 e 5 de julho com a corrida da Áustria, muito provavelmente com portões fechados. Na sequência, o circo da Fórmula 1 seguirá para o circuito de Silverstone, na Inglaterra, com o evento acontecendo no dia 19 de julho, também sem presença de público. Enquanto as principais competições esportivas do mundo já começam a pensar na volta, o governo do Tajiquistão anunciou que todos os campeonatos do país estão suspensos a partir da semana que vem. Com a medida, agora apenas 4 países mantêm os campeonatos nacionais em atividade: Belarus, Nicarágua, Taiwan e Turcomenistão. País que, inclusive, proibiu por lei o uso da palavra coronavírus. Como se isso fosse ajudar alguma coisa. Santa ignorância. Olha que beleza. Olha, o Plantão da Saúde vai continuar agora com a nossa entrevista com o Pedro Matiasi, doutor Pedro Matiasi, médico infectologista da rede HCOR. Doutor, o Brasil, então, o senhor acha que daqui a pouco chega no pico da doença ou nós já estamos no pico da doença? Não, eu acho que a gente vai ter uma assimetria importante. Eu acho que algumas cidades vão ter comportamentos diferentes, isso é claro. Não dá para fazer uma receita única vinda do governo central, isso é impossível. Cada um tem que analisar a sua realidade, como está o desenvolvimento da curva epidemiológica,
Isso versus a capacidade de hospitais, versus a capacidade de leitos de terapia intensiva, versus recursos humanos. Então, tudo tem que ser visto é um conjunto que é muito difícil da gente padronizar isso nacionalmente. Então, cada cidade, às vezes dentro da própria cidade você tem comportamentos diferentes. Então, eu acho que nós não chegamos ainda no pico da doença, mas eu acho que as próximas 2 semanas eu vou olhar bastante para São Paulo. Eu acho que a gente vai ter uma boa definição aí do que vai acontecer. Tomara que não seja... Doutor, desculpa. Não, nada. Em relação ainda ao estudo sobre o novo coronavírus, muito se discute ainda sobre a possibilidade de, uma vez contaminado com a doença, você cria anticorpos e não transmite mais para ninguém. Não existe certeza ainda sobre isso. O que o senhor tem a falar sobre essa possibilidade de reinfecção de pessoas que já foram atingidas pela doença? Celso, isso aí é uma grande polêmica, né? A Organização Mundial de Saúde agora soltou um informe, né, sobre isso. Então, vamos lá. Não, a gente não pode afirmar, à luz do que a gente conhece hoje, de que eu ter o meu passaporte imunológico da saúde, o meu certificado de saúde, o fato de ter anticorpos ali detectados, o exame ser positivo da sorologia, do teste rápido, por exemplo, não significa hoje, à luz do conhecimento, que esta pessoa está protegida do coronavírus. Né? Então, a gente já viu que tem situações de baixa produção de anticorpos, pessoas que têm sintomas que às vezes são assintomáticas, desenvolvem anticorpos. Então, a gente está começando a ver o desenvolvimento dessas pessoas que a gente teve há 30 dias atrás. Nossos primeiros pacientes a gente começa a receber, e aí a gente começa a ver o membro da família positivo, não teve absolutamente nada. O membro da saúde já está, o companheiro da pessoa era positivo, não sentiu nada. A pessoa às vezes vai, as duas crianças, as duas positivas não tiveram absolutamente nada. Então a gente já está começando a entender. Por isso que eu acho que o que vai acontecer, o doutor Lifi falou muito bem, para cada caso que a gente está diagnosticando, para cada caso nós temos no mínimo 10 casos que a gente não diagnosticou. Assintomáticos. Isso vai criando um colchão de imunidade que eles falam para a nossa proteção. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você. Também muito esclarecedora. Foi ótimo. Né? Tem que voltar mais vezes aqui o doutor, porque nós temos ainda 2 folhas de perguntas, não deu tempo aqui de fazer. Uma boa noite, até amanhã. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.